E nós iremos com ele. Amém. Muito bem, muito bem. É uma alegria muito grande para mim estar aqui, de uma maneira muito especial, principalmente com a minha família. Eu tenho um momento aqui na parte dessa pequena reflexão que nós vamos fazer sobre aventura para Cristo, onde eu vou apresentar minha família para vocês. Vou deixar isso mais para o finalzinho. Voltamos para visitar e participar desse evento tão legal que é a investidura e o Aventuri, né? Nós vamos estar no Aventuri também ali acampando, fazendo uma bagunça, porque eu sou bagunceiro. E ele vai saber que eu sou bagunceiro. E vai ser muito bom, vai ser muito legal estar com vocês. Voltamos com alguns quilinhos a mais, né? A calça não fecha mais, é muito pastel na feira, né, Jafar? Pastel, guarapa e tudo mais, então a gente voltou um pouco mais cheirinho, mas com a mesma saúde, o mesmo vigor. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, dizer se nós estamos hoje conectados, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sim ou não? Sim? Sim, estamos conectados. O mundo hoje está conectado. Obrigado, Jorge. Então, estamos conectados em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se eu tenho amigos no Brasil hoje e eu quero falar com eles, eu mando uma mensagem, eu consigo falar com eles, certo? Então, isso é um tipo de conexão. Mas quais são os meios que geram essas conexões, essa comunicação? Por exemplo, conectividade via satélite. O mundo ele está conectado através dessa tecnologia. A informação ela vai, o satélite recebe e depois ela compartilha, né? Então você tem uma conectividade. E você tem também uma maneira de se conectar através de cabos de fibra ótica. Sim, por baixo ali do oceano tem uma tecnologia que ele conecta, então, várias partes do mundo, né, para que haja uma comunicação mais efetiva, como você está vendo nos slides aí, entre África, Europa, Estados Unidos, Oceania e tudo mais. Ou seja, o mundo hoje está conectado. Alguém aqui já ouviu falar de internet das coisas? IoT, né? Já ouviu falar? Olha só que interessante, você vai no mercado e você compra, por exemplo, um leite, e nesse leite, nessa embalagem, tem uma tag de RFID, e a sua geladeira, ela é projetada através de uma conexão de, vamos dizer assim, de um leitor de tag. Quando você abre a geladeira e coloca o leite ali dentro, aquela tag que está no leite conversa com a geladeira e fala assim, olha, você recebe uma mensagem celular dizendo, você tem um estoque, sei lá, de 1 ou 2 litros de leite na geladeira. Ou seu leite está acabando, você precisa comprar. Ou seu leite está vencendo. Então, há uma comunicação entre a geladeira, o alimento que está dentro da geladeira e você, a informação chega até seu celular. Isso acontece com os carros, isso acontece com equipamentos, com máquinas, isso acontece com muitas coisas. Ou seja, nós estamos muito conectados. E olha que interessante, essa conexão nos leva a qualquer destino. Então, se você chegar no seu carro e eu quero ir para Edson, ou Naperville, ou Chicago, você coloca ali o endereço e o GPS te leva, né? Usando a tecnologia via satélite. Ou seja, nós estamos totalmente ligados e conectados. Ok? E nós temos o quê? As redes sociais, que nós estamos conectados com as pessoas através desses aplicativos aí que vocês estão vendo. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube e outros mais. Nós hoje estamos conectados, né? Mas só que pense assim, ó, a nossa perspectiva de visão é esse ano. E agora, com toda essa tecnologia, com todos esses equipamentos, o seu foco está fazendo assim, ó. E hoje está tudo o quê? Nas suas mãos. Mas você percebeu que nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo conduzidos, direcionados para não ver mais assim, mas para ver assim. E aí cria um pouco de problema. Porque nós estamos tão envolvidos na questão virtual que nós estamos perdendo a sensibilidade do toque. E aí, beleza? Vamos sair para trocar uma ideia? Você vai comer o seu pastel, eu vou comer minha pizza, tá tudo bem? Vamos trocar uma ideia
vamos olhar um para o outro, vamos dar risada, vamos relembrar algumas coisas. Essa conectividade, essa memória, ela está se perdendo. E nós estamos ficando cada vez mais distantes. Mas, se você for lá na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro até o fim do tempo. Muitos correrão para uma parte, para outra, mas a ciência se multiplicará. Então, o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 530 a.C., ou seja, Deus já revelava para Daniel que toda essa tecnologia, todas essas informações ia acontecer. Isso é ciência. Então, nós estamos vivendo uma era de tecnologia. E aí está tudo bem. Nós podemos usar todos esses canais de comunicação para pregar o evangelho e está tudo certo. Então, não tem nada de errado nisso. Mas o problema está em distanciamento social. Estamos cada vez mais distantes um do outro. Agora, em Aventura para Cristo, com tudo isso que nós fizemos como introdução, Deus, ele tem um plano. Olha só que interessante. Eu estava navegando na internet e eu estava vendo algumas iniciativas, se eu posso dizer assim, alguns projetos, alguns ministérios, independente de religiosidade, independente de placa, independente de igreja, né? Por exemplo, cheguei aqui, nós estávamos conversando com o pastor João, ele falou sobre os legendários. É um ministério que fala de Deus, surgiu na Guatemala e é uma febre espalhada pelo mundo todo. É o quê? Uma ferramenta para aproximar o homem, no caso do legendário, de Deus. E existem outras iniciativas. Mas agora, olha que interessante. Deus, na sua infinita sabedoria, nós não temos como mensurar, ele criou o departamento, o Clube de Aventureiros. Olha só que interessante. O Clube de Aventureiros oferece uma grande importância para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo atividades lúdicas, educativas e de contato com a natureza. Olha aí, nós temos uma aventuria aí chegando, um acampamento. Contato com a natureza. Além disso, o clube visa desenvolver o caráter, a mente, a personalidade das crianças, baseando-se em princípios cristãos, incentivando a ajuda ao próximo. Ou seja, Deus, já sabendo que haveria a necessidade de crianças se conectarem, estarem junto com a família, junto com os pais, em um ministério, Deus, ele cria então esse clube de aventureiros. Crianças de 5 a 9 anos. Para que serve o clube de aventureiros? Próximo slide. Primeiro, a conectividade com princípios e valores. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Olha só que está enraizado na nossa filosofia. Obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Você não vai aprender isso na escola. Seus filhos não vão aprender isso na escola. Seus filhos não vão aprender isso brincando ou soltando pipa na rua. Seus filhos não vão aprender isso em um lugar separado. O principal local para aprender isso é família e clube de aventureiros. Bênção ou não é bênção? É bênção. Ou seja, essa conectividade entre o aventureiro e o clube dos aventureiros proporciona princípios e valores. Isso é bom ou não é? Bom. Sim ou não? Sim. Isso é ótimo. De graça, sem nenhum custo. Você introduzir no seu pequeno princípios que vai fazer dele uma boa pessoa para a sociedade. Próximo. Agora veja bem. Conectividade com Deus, né? Jesus me ajuda a ser puro, obediente, né? Nós vemos aqui tudo isso é feito para a glória de Deus. Conectividade com a família. Eles são totalmente dependentes do papai e da mamãe ou do responsável. Então essa conectividade traz memórias, traz lembranças. Conectividade com os amigos, relacionamentos. Nós temos aí algumas crianças chamadas crianças pré e pós-pandemia. Ou seja, crianças que têm dificuldade de se relacionar. E aonde elas aprendem a se desenvolver em relacionamento? No clube de aventureiros. Ela vai ter o amiguinho, a amiguinha, brinca, abraça e vão crescer juntos. Essa conectividade, isso traz ótimos, traz
ótimos comportamentos em respeito ao próximo, né? Conectividade com a igreja, com a sua comunidade. Vem aqui todo sábado, brinca, desenha, escreve, né? E aprende o quê? Um pouquinho mais de Deus. Isso daqui é ótimo, viver em comunidade. O Clube de Aventureiros proporciona isso. Conectividade com a sociedade. Você pode perceber, nesses pouquinhos, 23 anos de ministério jovem, entre aventureiros e desbravadores jovens, você vê nitidamente a diferença de uma criança que é aventureiro, desbravador, do que uma outra criança, se você comparar, que não tem os mesmos princípios. Então isso é nítido. O caráter, o desenvolvimento do caráter, tudo isso você aprende onde? No Clube de Aventureiros. Então papai e mamãe é o responsável. O apelo que eu faço para vocês nessa manhã, se esforcem para trazer o seu filho ou sua filha no Clube de Aventureiros. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Isso é extremamente importante. Muitas vezes estamos cansados da correria do dia a dia. Muito trabalho, muita cobrança, metas, resultados. Mas quando você vem para o Clube de Aventureiros e você traz seu pequeno, você está criando conectividades, você está criando memórias. Isso é extremamente importante. Conectividade com a natureza. Gente, como era bom quando eu era criança e eu vivia ali no meu bairro, né, que tinha muitas árvores, correndo, brincando, e atrás de passarinho, procurando borboleta. Aí você vem para o Clube de Aventureiros, você faz um acampamento, você está ali, você está fazendo o quê? Tendo contato com a natureza, né, brincando, se divertindo na grama, acampamento, isso é muito bom. Conectividade. Memórias. Memórias. Muito bem. Eu decidi, por exemplo, embora como pai, tudo que for primeiro da Manuela eu quero estar juntos. Então nós fizemos uma viagem no Brasil, eu poderia estar trabalhando, poderia fazer alguma outra coisa, mas eu decidi estar com ela. Primeira viagem internacional, era para eu estar aqui, eu falei, não, vou levar minha família, eu quero estar com ela. Primeira investidura dela, eu quero estar com ela. A Manuela, primeira aventurinha, eu quero estar com ela. Eu quero criar com a minha filha essa conectividade, essa memória. Sabe por quê? Porque se eu olhar para ela um aninho, talvez ela nem se lembre disso. Mas lá na frente, quando você está com ela, ver as fotos, se mostrar para ela, o momento que isso para ela, aquilo vai trazer recordações para ela e para mim. Vai ver o quê? Uma conectividade. São decisões. E agora, para você que é líder do aventureiro, preste bem atenção. Olha que mensagem maravilhosa. O que fizesse a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim me fizesse. Quem está dizendo isso? Jesus. Você não está fazendo por você, você está fazendo por Jesus toda vez que você faz por eles. Toda vez que você faz por eles, você está fazendo por Jesus. O quê? Seu tempo, seu dinheiro, seu investimento, seus talentos, tudo que você faz para eles, você está fazendo por Jesus. Amém? E, pode voltar um pouquinho? Deixar vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles são o reino. Quem está falando isso? Jesus. Então, ou seja, toda vez que você faz para algum aventureiro qualquer coisa, talento, tempo, dinheiro, você está fazendo para Jesus. Amém? Agora, preste atenção, eu vou contar uma história para vocês aqui, uma história minha. Quem dá risada não vai para o céu. Tá bom? Quem dá risada não vai para o céu. Mas o porquê eu vou contar essa história é para você entender como as coisas desde criança ficam na memória. Ok? Vamos lá? Próximo slide. Muito bem. Eu estava na minha casa, eu era pequenino, e aí, festa fantasia na escola. Uau! E aí eu cheguei para minha mãe, eu quero ir para a escola de Superman. Eu queria ir para a escola de Superman. Então eu já imaginava eu chegando lá na escola de Superman com todos os meus amigos. Certo? E aí eu chegava para minha mãe, cadê minha fantasia? Mãe, cadê minha fantasia? Nada da fantasia. Não, um dia eu vou te dar a sua fantasia. Tá bom. Eu nem dormi direito, cheguei amanhã, acordei, peguei a caixa, quando eu abri, adivinha a fantasia de quem tinha lá? Quem conhece esse personagem aqui?
Olha, vocês são das antigas, hein? Cara, eu falei, como eu vou numa festa fantasia de palhaço? A minha mãe alocou a fantasia do Bozo. Cara, eu tinha uma imagem na minha cabeça, eu sentado assim na mesa, chorando, porque eu não queria ir com a fantasia do Bozo. E a minha mãe, naquela época ali no Brasil, quando você comprava pão, você não tinha o saquinho ou o saco. Você tinha uma folha de seda, quem lembra disso? Aí você enrolava o pão na folha de seda. Quem lembra? Olha, tem uma aí, né? E eu lembro da cena assim, a minha mãe amassando aquela folha e colocando no meu sapato branco, porque o Bozo tinha um pé desse tamanho. E o sapato estava saindo. E a minha mãe durou, né? Se você não for, você vai apanhar. Eu fui de Bozo. E cheguei lá, né? Eu estava sexto ano. Não, desculpa, 6 anos na terceira fase. Eu sempre fui magrelo e alto. Eu lembro da cena, eu me torno assim, empurrado, bravo. E as crianças no quarto, os pequenininhos, né? Assim, como essa garotinha aqui. O Bozo chegou! E vinha me abraçar, eu fazia assim, ó. Bravo. E aí eu tô lá tirando a foto, dá pra ver a cara, né? Eu tô feliz ali, né? Tô muito bravo. Eu não queria ir de Bozo, de palhaço à festa da fantasia. Eu queria ir do quê? Como vocês lembram? Superman. Quase 30 anos depois, eu fui fazer uma viagem com a minha esposa. E eu me peguei me vestido de Superman. Nessa foto aqui, ó, eu tô com a camisa de quem? Superman. Eu tô com o boné de quem? Superman. Inconscientemente, eu fui ali, comprei esse boné, gostei. Era de quem? De Superman. Aí eu fui numa loja, puxa, gostei dessa camisa de Superman, comprei a camisa. Aí na hora de viajar, eu uni os dois. Você entende como fica no subconsciente, como fica na sua memória? Agora imagine esses pequenininhos aqui, ó, vivendo com você um acampamento, vivendo com você, pintando um quadro, fazendo uma especialidade. São conectividades, são coisas que vão ficar marcadas para sempre na vida deles. Vale a pena acordar cedo. Vale a pena colocar a mão no bolso e comprar um uniforme. Vale a pena colocar a mão no bolso e comprar uma especialidade. A igreja precisa apoiar esse ministério. Porque fica na memória, tem coisa que fica para sempre. E esse é o melhor lugar para você criar conectividade com as suas filhas. Imagine você crescer, o papai sempre levar naquele acampamento, lembra que nós estivemos juntos e tal. Isso é sensacional. Acho que eu posso mudar. Muito bem, acabou. Eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, a minha filhinha Manuela, gostaria de introduzir para vocês. Gostaria de chamar a diretora do clube, a Tânia. Por favor, já fique aqui. Pessoal, só um overview aqui rapidamente. Eu participava dessa igreja de comunidade, tinha um carinho muito grande para vocês. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui. E eu tenho boas lembranças, boas memórias de vocês. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a minha esposa, com a minha filhinha Manuela e com a minha sogra, que agora, onde tem filha, tem sogra, tem avó, né? Isso é esse suporte, né? A Manuela, ela fez 1 aninho, dia 4 de maio. Dia 4 de maio, ela é assim mesmo, fogueta, corre pra lá, corre pra cá, tá postando as coisas. Adora a criança. Já vi que gostou do Nasser. É Bíblia, Manuela, tudo bem? Como que o papai? Você quer falar? Ela me chama de Dadá. Ela chama 5.000 Dadá e somente uma mamãe. É verdade. Muito bem. Dentro do clube, da estrutura do Clube dos Aventureiros, nós temos o Discovery Club, que é de 0 a 4 anos. E eu gostaria, nesse momento, de investir a Manuela como Little Lamb
e ter esse momento com vocês. Vai ser a primeira investidura dela e é um privilégio estar com vocês aqui. Amém. Mas para isso eu tenho que ser investida primeiro pela diretora do clube. E você? Agora nós vamos estar sorteando. Você possa junto comigo acompanhar esse ministério que Deus escolheu para a gente servir. Você possa servir com carinho, com dedicação, e que Deus possa abençoar muito a nossa família. Amém? Ok, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio de estar com a minha comunidade nesse momento tão especial na nossa vida, onde a Manuela recebeu o lenço dela de descobrir. Nos abençoe e nos dê sabedoria para guiarmos nos caminhos de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Jander.